Alô, amigos do canal Legado da Fiel. Passando novamente aqui para falar mais um pedacinho da nossa história. Mais um pequeno, mas rico episódio da nossa história. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito que você, se você não tiver inscrito no nosso canal, por favor, vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então hoje o episódio é um episódio talvez o mais importante, né? Talvez um dos mais importantes mesmo, que depois da fundação do time em 1910, no dia 1º de setembro, e depois de sua homologação no nome Esporte Clube Corinthians Paulista no dia 3 de setembro de 1910, viriam os primeiros preparativos. Os jogadores que chegariam, jogadores que vieram de times diferentes. Então essa foi a primeira providência a ser tomada. Chamar todos esses jogadores que vieram do Botafogo, do Tamanduateí, do Domitila, do Paris, do Tiradentes, e aparar aquelas arestas que já existiam por causa da rivalidade. Esses times jogavam um contra o outro. Geralmente havia muita briga, muita cotovelada, muito pontapé, muita discussão. Então isso realmente foi a primeira coisa que foi feita. Olha, vocês vão jogar num time diferente, vocês vão jogar num time de operários, num time que não quer apenas ser um time do bairro do Bom Retiro, quer ser realmente um time popular, um time que se espalhe pela cidade. Então essa foi a ideia. Tanto é que pouca gente sabe, o Corinthians surge com 3 times inicialmente. Ele tinha um time de garotos, geralmente estudantes lá do Colégio do Carmo e do Arquidiocesano, então quer dizer, a nossa base já, culturalmente, né, já tinha uma certa diferença. Olha isso, o Corinthians já foi diferenciado nesse aspecto. Apenas o primeiro e o segundo quadro que realmente seria o time de operários. Aquele time dos caras que trabalhavam o dia inteiro na construção civil, que trabalhavam como carroceiros, que trabalhavam na São Paulo Railway, que trabalhavam nas indústrias. Esses jogadores formariam realmente o time do povo. E por isso mesmo a rejeição de ser um time de operários. Tínhamos lá três quadros, né? Vamos definir quem será o primeiro e quem será o primeiro quadro. Primeiro e segundo quadro, no caso. Então veio a primeira formação. Mas o primeiro treinamento ainda não se tem uma data precisa, até porque as datas desse período, elas desapareceram. Então nós não temos assim uma informação concreta do dia dos treinamentos, que dia que foi certo da semana, se houve treinamento durante a semana, porque realmente os jogadores brasileiros nunca gostaram muito de treinar, desde esse período, tá, gente? Então eles tentavam copiar um pouquinho daquela ideia, daquele time de futebol que tinha vindo aqui no Brasil, que foi o Corinthians Futebol Clube, que inspirou o nome de Corinthians, e tentar fazer um pouquinho de treinamento, trazer um pouquinho de planejamento tático, alguma coisa realmente que era muito embrionária, porque o futebol era muito recente, era de 1902. Vamos lá fazer o primeiro treinamento. Dizem os historiadores, isso também não está mais documentado em ata, que foi feito o seguinte, era um time de camisa e um time sem camisa, lá no campo do Lenheiro, e tipo fazer uma peneira, vamos ver quem tem condições de jogar no primeiro e no segundo quadro. E assim foi montado. O nosso primeiro quadro para fazer nossa primeira partida contra o União da Lapa foi de Valente, Peroni, Atílio, Lepre e Alfredo, no meio de campo jogando Polite, João da Silva e Jorge Campbell, na frente Luiz Fábio, César Nunes e Joaquim Ambrosio. Esse é o primeiro Corinthians que se tem história, o primeiro time que entrou em campo para enfrentar quem? Exatamente União da Lapa. Mas antes de falar desse jogo, olha que interessante. Nunca um time amador, um time de várzea, um time varziano, tinha tido tanto enfoque na imprensa como naquele momento. Por que foi feito isso? Porque já sabia-se da movimentação desses 5 fundadores, esses 5 operários, de receberem doações e fazerem vaquinhas para comprar as camisas, para realmente montar a ideia de montar um time de futebol. Tanto é que foi através de uma vaquinha que o Corinthians foi na Rua São Bento, lá no centro de São Paulo, número 33A, numa casa de esportes alemã chamada Fuchs, comprar sua primeira bola. Sua primeira bola de futebol foi feita dessa casa. Foi vindo dessa casa que eu disse aqui, lá na Rua São Bento, no centro de São Paulo. Então já tinha tudo preparado. Então o grande detalhe é o seguinte, o Corinthians ia enfrentar logo de cara o Galo da Gávea. Realmente o time que era a sensação naquele momento, que tinha um extrema-direito que jogava até na seleção paulista, naquele combinado paulista que existia na época, que era o Américo Fiaschi. E o Américo Fiaschi, depois, futuramente, em 1913, tornaria-se também jogador do Corinthians, disputaria o primeiro campeonato paulista, que o Corinthians fica em terceiro lugar, e depois seria campeão invicto em 1914, com esses mesmos jogadores. Teríamos 11 camisas e teríamos 11 jogadores, ou 11 guerreiros iniciais.
Partida programada, partida realizada na União da Lapa e o resultado final. Só que é o seguinte, a imprensa toda dizia que o Corinthians tomaria uma tunda. Bom, tunda nessa época é o que se dizia quando o time ia ser goleado, ia ser surrado, ia ser completamente envolvido pelo adversário. E não foi isso que aconteceu. Foi uma derrota de 1-0, mas muito digna de um time que cai de pé, ao ponto de Américo Fiaschi ter dado um depoimento para a imprensa, para o jornal daquela época, que corria solto, né, pelos bairros, dizendo que tinha enfrentado um time muito valoroso, um time que tinha vindo com muita determinação, com muita disciplina e com muita garra, e disse que se o vento ventasse um pouquinho mais a favor, eles poderiam ter empatado e virado a partida. E é um time que não veio para ser apenas um time do Bom Retiro, ou um time de amigos, é um time que veio para ser um time da cidade. E de fato, foi isso que aconteceu. A transformação do Corinthians começa aí, nessa sua primeira partida. Bom, realizada essa primeira partida, criou-se uma expectativa maior. Caramba, esse time conseguiu enfrentar o União da Lapa, que era o galo da várzea, e ter dificultado o time da Lapa só ter ganho as duras penas. Esse time que faria a sua primeira partida. A expectativa toda maior ficou para a segunda partida. Essa sim contra a Cervejaria Polar. Também um time muito bom da época, um time muito bem entrosado. Interessante, pessoal, que esses times, eles tinham, além do time de futebol, eles tinham uma sociedade. Eles tinham lá o carteado, eles tinham lá o sarau que eles falavam, né? Eles tinham os piqueniques, não era apenas um time de futebol. Já existia uma organização até social em relação a esses times. O Corinthians não. O Corinthians era um time que se encontrava lá na confeitaria do Desidário, que é onde foi fundado o Corinthians, que também era um dos grandes colaboradores do clube. Então ali era feito as reuniões, ali o time se encontrava, ali era feito todo tipo de planejamento daquele time de operários para frente. Às vezes na barbearia do Salvador Batalha, igual do Miguel Batalha, que foi nosso primeiro presidente por 14 dias, né, que só inaugurou o clube, mas depois deixou a gestão, o Alexandre Magnani, o próprio Salvador Batalha, que levava a imagem de Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis, como protetora daquele time que surgia num cenário completamente diferente, né? Daqueles que o viam, que o enxergavam como um time realmente de operários. Mas vamos lá, o Corinthians foi em frente, marcou sua segunda partida, dessa vez contra a Cervejaria Polar, e aí veio com a mesma escalação que jogaram anteriormente, aí veio a primeira vitória. Realmente a grande surpresa, toda a imprensa lá, toda a imprensa cobrindo aquele evento. Olha que interessante, é um time que nunca tinha jogado e já chamava a atenção pelo monopólio de pessoas realmente envolvidas naquilo. Pela chegada dos imigrantes, já tinha muitos imigrantes torcendo para esse time, espanhóis, portugueses, italianos, japoneses, judeus, árabes. Era uma ONU, né, de torcedores que chegavam para torcer para aquele time tão novo e realmente com nome diferente e tão cativante, né, como o Corinthians. Então foi isso, veio essa vitória, uma vitória por 2-0. Foi aí que fez o primeiro gol nosso, Luiz Fábio. Luiz Fábio fez o primeiro gol e o segundo gol foi feito aí por Jorge Campbell, o nosso meio-campista. Interessante que o Luiz Fábio fez o nosso primeiro gol depois, em 1915, um pouquinho mais para frente, quando o Corinthians ficou proibido de jogar praticamente tanto a Liga como a APA, porque sofreu um golpe das duas entidades. O Corinthians começou a emprestar alguns jogadores e ele foi emprestado juntamente com o Bianchi e mais alguns jogadores para o Palestra Itália e resolveu não voltar. Mas ele está lá registrado como o cara que fez o primeiro gol. Isso que para nós é o que importa. Depois seguiu lá as suas origens palestrinas e nunca mais voltou para o Bom Retiro, nem para Ponte Grande, e muito menos para o Parque São Jorge. E o Corinthians foi feito disso. Foi feito dessa construção, né? Construção de pessoas realmente que tiveram vontade de montar esse grande time, de montar realmente esse time, que era uma expectativa, mas que começava a tornar-se realidade. Nossa, nessa primeira vitória, uma grande festa no Bom Retiro. Por quê? A imprensa estava cobrindo. Então nós tínhamos aí os irmãos Reichertz, que eram dois alemães que torciam por Germânia, né? E eles eram donos da cervejaria Germânia. O que eles fizeram? Falaram assim, é o seguinte, se vocês vencerem, eu gostaria muito de ceder para vocês aí, a preço de custo, a preço bem baratinho, para vocês comemorarem a sua primeira vitória. E foi o que foi feito. O Corinthians venceu a partida, foi uma festa na cidade, e de repente, lá no centro da cidade, veio uma carroça com 2 cavalos puxando os barris de chopp, juntamente com as barras de gelo, que foi aí trazida aí pelos irmãos, né? Irmãos Reichers,
que torciam para o Germânia, que depois, futuramente, quando o futebol passa profissional, e em 1942, depois da ditadura Vargas, tiveram que mudar de nome para Esporte Clube Pinheiros e nunca mais jogaram futebol. Mas esses caras realmente foi que praticamente cederam ou forneceram o primeiro bicho de uma vitória corintiana. Foi dessa forma que foi comemorada a primeira vitória corintiana no bairro do Bom Retiro. Depois disso, marcada uma terceira partida aí sim contra jogadores, todos estrangeiros, todos eles trabalhavam na São Paulo Railway, todos eles ingleses, já tinham um certo entrosamento, já jogavam entre eles, já tinham o campeonato deles, né? Então achamos que, né, pegaríamos também mais um time complicado. E de fato foi, mas mesmo assim a vitória veio, esse time começou a ganhar corpo e veio uma vitória por 5-0. Novamente uma nova festa, uma nova chupada, mostrando realmente que aquele time ele não vira apenas um time de bairro, um time de amigos, um time de esquina, como ele foi fundado, né, lá no Bom Retiro, mas sim um time que vinha com umas ideias e com umas raízes que iam se aprofundar e iam se espalhar rapidamente, transformando o cenário do futebol, não somente como futebol na classe social, mas principalmente na popularização do futebol. O Rui realmente ele transformou o que era elite em popular em pouco tempo, em apenas 3 partidas. Realmente foi gigantesco esse passo dado pelo Corinthians. É muito importante falar sobre isso, sobre essa transformação, porque isso é até uma questão cultural, né? Nós sempre dizemos que o Corinthians ele é um país dentro de um país, com outra cultura, com outra língua, com outras leis, com outro povo, com outra bandeira, totalmente diferente. É um time que quando surgiu não tinha distintivo, não tinha nenhum, né, só tinha as camisas com 11 jogadores. Então nós consideramos que essas camisas foram 11 camisas e 11 heróis e 11 ídolos que nós tivemos. Tanto que para disputar o seu primeiro campeonato em 1913 tivemos que confeccionar às pressas o nosso primeiro distintivo, que é esse aqui, pessoal. Esse distintivo aqui de 1913, que foi gentilmente idealizado e bordado pela dona Antônia Peroni, esposa do senhor Rafael Peroni, um dos fundadores, nosso lateral direito e capitão do time. E naquela época o lateral já era o próprio treinador, é ele que fazia todas as mudanças táticas dentro do jogo, ele que era o cara realmente a ser obedecido dentro de campo. E foi a sua esposa que gentilmente nos confeccionou esse escudo para disputar o nosso primeiro campeonato paulista. Se vocês verem, o Corinthians ele veio aos poucos, né, se transformando. Ele veio da ideia, ele veio das rifas, ele veio das doações, ele veio da tentativa de trazer jogadores que foi muito difícil de conseguir. Eu estou citando aqui o caso do Domitila. O Domitila era um rival muito grande do argentino. Para quem não sabe, o primeiro time amador, o primeiro time varziano de São Paulo foi o Aliança, que depois tornou-se esse argentino. E o primeiro time que a gente pode falar, que seria na época, nós vamos chamar de profissional, mas não era o time da elite, foi o São Paulo Atlético Clube do dia 13 de maio de 1888. Então realmente o futebol começava a ter ali uma visibilidade maior, apesar de ser um esporte muito novo e não era o esporte mais popular de São Paulo naquele período. São Paulo era uma cidade só de 400 mil habitantes, o Brasil só tinha 23 milhões de habitantes, só 30% puderam votar, porque a maioria tudo era analfabeto, então era outro mundo. Era um mundo completamente diferente do que nós temos hoje, mas o Corinthians trouxe essa grandeza, essa pujança desde lá de trás, com esse povo realmente tentando mostrar a cara e mostrando realmente que veio para ficar para o cenário. Eu fiz até uma brincadeira, né, pessoal? Eu não sou formado em jornalismo, nada disso, mas eu criei uma tese aí, como se fosse, não vou dizer que seria um doutorado, um mestrado, não é isso, mas eu levantei uma hipótese, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, para não entrar na forma acadêmica. Qual é o tamanho do Corinthians? E eu pensando aqui com meus botões, seriamente, cheguei à seguinte conclusão. Se você pegar o escudo do Corinthians e colocar no nível plano, espalhar ele pelo território, o tamanho dele é o seguinte, vai precisar de 35 milhões de torcedores corintianos, todos de mãos dadas, espaçadas e abertas, os braços abertos, para que se dê uma volta em volta desse distintivo. Então, para mim, e acho que para você, corintiano, esse é o tamanho exato do Corinthians hoje. O Corinthians é um time realmente que começou com 5 operários
e hoje tem mais de 35 milhões de torcedores realmente que procuram de todas as formas não deixar essa chama morrer, que esse time permaneça realmente em evidência, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos durante a nossa trajetória. Continuamos realmente sendo um time que chama atenção pela sua popularidade, pelo seu carisma, pelo seu nome diferente, pelo seu torcedor diferente, por toda a mídia que isso realmente traz. O Corinthians, ele realmente é o oxigênio, ele é o pulmão do futebol brasileiro. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Então eu faço mais um convite. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, por favor, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho e, mais importante, compartilhe com seus amigos, peça para eles se inscreverem também, que isso vai ajudar muito no nosso canal. E não esqueça nunca de deixar o seu like. Isso é importante para que o YouTube reconheça a nossa plataforma e espalhe para mais corintianos, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Um abraço a todos, até o próximo episódio. E como eu sempre digo aqui no final, vai Corinthians! Um abraço a todos, vamos em frente! Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem uma